Opa. Suponha que meu obstáculo está aqui, tá? Eu aumento ele artificialmente, é como se eu criasse um obstáculo em volta dele aqui. Tá? Esse aumento, tipo assim, se meu agente não for um ponto, for um círculo, for um objeto maior, eu posso aumentar proporcionalmente esse tamanho, de forma que ele passe tranquilo ao lado dele. Tá? Então você pode aumentar isso aqui, criar os nodos nesse seu obstáculo artificial e fazer isso. O problema com isso é o quê? Você perde espaço. Né? Então suponha que eu crio, vou brincar aqui, né? O que eu vou conseguir fazer aqui? Seria, cadê? Aqui mesmo. Tá? Suponha que eu aumento o meu obstáculo. Esse cara passa a ser isso aqui. Esse aqui passa a ser isso aqui. Pronto, opa. Ué, o que deu errado aqui? O que aconteceu? Sumiu o espaço que estava ali no meio. Tá? Se ele ainda fosse um ponto, assim, se for um ponto, dá, ainda consegue passar ali. Mas se aumentar seu obstáculo demais, você pode ter problema com isso. Tá? Então são alguns dos problemas que você pode ter quando você faz isso aqui. Mas de qualquer forma, tá? Acaba sendo uma solução interessante para você poder evitar de ter que colocar o grafo na mão. Tá? Porque pensa um cenário imenso, né? Você vai ter que fazer o grafo na mão, pode ser um trabalho braçal bem chato aí. Tá? Um outro exemplo que a gente tem é o que a gente chama de diagrama de Voronoi. Alguém sabe o que é um diagrama de Voronoi? Acho que vocês não estudam, a gente não estuda isso em matéria nenhuma. Tá? Eu estou sem rede aqui, não vai funcionar esse cara aqui não. Mas pensa o seguinte, tá? O diagrama de Voronoi, pensa num ambiente onde eu tenho pontos, tá? Então igual aqui, eu tenho vários pontos, tá? O diagrama de Voronoi vai ser o conjunto de retas que é equidistante desses pontos, vamos pensar assim. Tá? Então, o conjunto de pontos, a definição formal, é o conjunto de pontos que vai ser equidistante a um ou mais pontos. Tá? Então, você pensa, eu vou falar de novo, falar de definição diferente. Tá? Uma célula de Voronoi, tá? É o conjunto de pontos que está mais próximo de um determinado ponto. Então, todo mundo que está... Cadê meu mouse aqui? Todo mundo que está dentro desse polígono aqui está mais próximo desse ponto. Todo mundo que está dentro desse polígono aqui está mais próximo desse ponto. Todo mundo que está dentro desse polígono aqui está mais próximo desse ponto. E assim vai. Tá? Com isso, essa reta aqui, essa borda aqui, é a borda que está equidistante desses dois pontos. Tá? E por aí vai. Então, com isso, nota que foi criado um caminho, um conjunto de caminhos ali, que passa o mais distante possível daqueles pontos. Tá ok? Todo mundo enxergou isso aí? Tá? Então, a partir do diagrama de Voronoi, a gente consegue, então, decompõe o espaço nesse diagrama de Voronoi, tá? E eu consigo, então, tenho caminhos ali, e aí basta colocar arestas nesses grafos. Então, na verdade, eu tenho o que a gente chama de diagrama de... Porque o diagrama de Voronoi funciona para pontos, tá? Você consegue generalizar e fazer o diagrama de Voronoi generalizado, tá? Que vai ser um conjunto de retas e parábolas, dependendo disso aí, que é equidistante a dois ou mais obstáculos. Tá? Então, para esse ambiente ali, esse aí é o diagrama de Voronoi generalizado. Tá? Nota que quando... aqui é a distância entre essas duas... Suponha que isso aqui são paredes também. Tá? Então, a distância entre as paredes. Isso aqui é a distância entre essa reta e essa quina aqui, acaba gerando uma parábola. Aí tem essa reta aqui que é equidistante desses dois obstáculos e por aí vai. Tá? E a ideia é depois, uma vez gerado isso aqui, construir em cima disso aí um grafo. Tá? Então, uma vez que eu tenho o diagrama de Voronoi, tá? Eu gero um grafo. Isso pode ser um pouco complicado, dependendo, mas aí você começa. Né? Eu gero uma aresta aqui, gero um nodo aqui, aqui se aproxima essa parábola para uma reta, gera um nodo aqui e por aí vai. Aí você consegue ter um grafo em cima desse diagrama de Voronoi. Tá? De novo, se estuda de forma automatizada, você gera o diagrama de Voronoi de forma automatizada. Ele é mais caro, né, gerar esse diagrama de Voronoi em termos computacionais é um pouco mais caro do que gerar o grafo de visibilidade, tá? Mas nada absurdo não. E depois você gera o seu grafo em cima disso aí. Tá? E por fim, você consegue construir. Então esse aqui é um exemplo, tá, de um diagrama de Voronoi com um grafo em cima. Tá? As arestas dá para ver aqui os pontinhos gerados aqui. Tá? E com isso eu tenho
um caminho aqui que gera. Tá? Quanto mais arestas você põe, mais você pode aproximar essas curvas. Então, onde tem curva aqui, tá? Então esse trechinho aqui de baixo é uma curva. Tá? Se eu ponho um nodo aqui e um nodo aqui, essa curva vai ser aproximada por uma reta. Você já gera, né, 3, 4 nodos aqui, você aproxima essa curva mais próxima. Tá? Então, aproximação aí de curvas por polígonos. Né? Então, funciona da mesma forma. Tá? A principal vantagem disso aí é o quê? Agora eu vou gerar um caminho que passa o mais distante possível dos obstáculos. Tá? A desvantagem é que é um pouco mais complicado gerar o grafo a partir do diagrama de Voronoi. Tá? Tanto computar o diagrama de Voronoi pode ser mais caro, tá? Quanto depois de computar o diagrama de Voronoi, você tem que colocar o grafo em cima, que aí requer essas aproximações, que pode ser um pouco complicado. Tá? Mas de qualquer forma, isso é feito também. Isso aqui é um outro exemplo, num cenário real. Tá? Uma foto satélite, a gente colocou o diagrama de Voronoi. Ok? Tranquilo? Tá? Bom, só para terminar então a aula de hoje, tá? Vou falar um pouquinho sobre os nav meshes. Então, só recapitular aqui, eu falei para vocês que tem duas formas de gerar o grafo. Tá? Que normalmente são uma por pontos, que são esses waypoints que eu acabei de falar, que podem ser gerados de forma automática, tá? Através pode ser gerados ou de forma manual, você mesmo chega lá aos pontos, ou de forma automática. Né? Então a gente viu o gráfico de visibilidade e viu o diagrama de Voronoi. Mas uma outra abordagem que está sendo mais usada em jogos atualmente são os nav meshes, que em vez de eu gerar um grafo que vai marcar os pontos, tá? Eu vou dividir meu ambiente em células e meu grafo vai mostrar a conectividade entre essas células. Tá? Nós vamos ver qual que é a vantagem disso, principalmente, daqui a pouquinho. Tá? Então, a ideia dos nav meshes, indo lá para frente, tá? É dividir o ambiente em espaços, em regiões simples, convexas, chamadas de célula. Tá? E meu grafo, na verdade, vai mostrar a conectividade entre essas células. A gente chama de grafo de adjacência. Vai falar qual célula tem conexão com qual célula. Tá? Então nota que agora o nodo do meu grafo não vai marcar uma posição XY do meu ambiente. O nó do meu grafo vai representar uma célula, tá? E uma aresta entre dois nodos vai representar que existe uma conexão entre essas duas células. Tá? Essa aqui é a ideia dos nav meshes. Tá? E aí é possível fazer o planejamento de caminhos em cima desse grafo. Qual a diferença? Que o seu NPC, dentro de cada célula, ele tem liberdade. Tá? Na abordagem por waypoints, vamos voltar aqui, tá? Nessa abordagem, né, que seria por waypoints, o NPC ele tem que andar em cima desse caminho. A princípio, pelo algoritmo, ele anda em cima desse caminho. Ele não pode sair daqui. Na abordagem dos nav meshes, eu vou dividir em células e dentro das células, como elas são convexas, tá? Eu posso andar de qualquer posição para qualquer posição da célula. Tá? E depois eu escolho, eu tenho posições específicas para mudar de uma célula para outra. Tá? Então a ideia dos nav meshes é dividir o ambiente em células. Tá? E dentro dessas células eu faço o planejamento de qual... O meu planejamento de caminhos, na verdade, vai ser qual célula que eu vou andar. Eu vou dessa para essa, para essa, para essa. Tá? E dentro de cada célula eu posso navegar de forma independente. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, em jogos, essa técnica passou a ser chamada de nav meshes, ou navigation meshes. Tá? Mas o nome tradicional é decomposição em células. Você decompõe seu ambiente numa célula e gera os nav meshes aí que você vai poder mexer. Tá claro? A ideia principal? Tá? Então, o que a gente faz é isso aqui. Tá? Ou seja, eu tenho um ambiente, eu gero células, tá? E em cima dessas células eu construo um grafo, mas o grafo, de novo, está mostrando conectividade. É um grafo mais topológico, um grafo de adjacência do que um grafo de posição. Tá? Então, no caso aqui, eu estou falando o quê? Qualquer personagem, o personagem que estiver em qualquer posição dessa célula aqui, pode ir para qualquer posição dessa célula aqui. Quer dizer, pode ser que tenha um ponto de passagem específico, mas a princípio ele consegue ir dessa célula para essa célula, dentro dessa célula ele navega de forma independente, dentro dessa célula ele navega de forma independente, e assim vai. Essa figura aqui foi desse blog aqui, depois eu posso passar a referência para vocês, tá? Talvez vocês vão ter o material também, tá? Que ele é interessante que ele faz exatamente uma comparação entre o waypoints e nav meshes. Ele é favorável aos nav meshes, então ele fala as principais vantagens de um e de outro.
Tá? E a principal vantagem mesmo é isso, ou seja, waypoint, como você está marcando posições específicas, tá? Seu agente fica restrito a mover naquelas posições. Tá? No Navimeshes não, você tá trabalhando num nível mais topológico e dentro de cada célula convexa você pode navegar à vontade. Essa aqui é a principal vantagem disso aí. Tá? Da mesma forma que com waypoint você pode decompor de forma manual ou automática as suas células. Então, dado um ambiente, você pode ou você mesmo decompor em células. Então, isso normalmente o level designer, o artista, o designer que está fazendo aquela fase pode já gerar para você as células decompostas, tá? E você só usa no seu algoritmo, tá? Ou se não, você mesmo faz a decomposição depois, tá? Usando algum editor de cenários, etc. Tá? E as formas, aí, agora se eu quiser fazer uma forma automática de decompor, existem algumas formas tradicionais, tá? A primeira delas é decomposição exata, tá? A outra é simplesmente usar um grid uniforme, nós vamos falar daqui a pouquinho, e quadritriz, tá? Então vamos ver só essas três formas para a gente terminar a aula de hoje, tá? A decomposição exata, tá? A ideia da decomposição exata é o seguinte, é como se fosse passando um raster, tá? Uma linha aqui. Cada vez que ele encontra uma quina do obstáculo, ele gera uma célula. Tá? Então, pensa que eu começo a andar na horizontal, com essa linha vertical aqui. Vou andando. Quando ele chega aqui, bateu na primeira quina, então delimitou uma célula. Tá? Aí aqui ele continua andando, só que agora eu estou em duas células, uma para cima do obstáculo, uma para baixo do obstáculo. Né? Meio recursivo o negócio aqui. Tá? Vou andando aqui, quando eu bato nessa quina aqui, beleza, dividi em outra célula, aqui começa outra. E assim vai. Tá? Aqui eu vou decompondo, vai ter uma célula, aqui termina o obstáculo, aí eu junto as células e vou fazendo isso aqui. Ao final, tá? Decompus esse ambiente, essas 13 células aqui. Tá? A primeira ali, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e assim vai decompondo as células todas. Tá? Ela é chamada de decomposição exata, por quê? Porque eu aproveito todo o espaço possível. Tá? Eu não perco espaço nenhum nesse ambiente. Tá? Onde tem uma quina, aí eu marco minha célula. Tá? As células ficam meio estranhas, algumas muito pequenininhas, algumas muito estreitas, mas isso não importa. Estou dividindo em célula aqui. Tá? Talvez se eu fosse fazer manualmente, eu não fizesse da mesma forma. Tá? Eu poderia fazer de outra forma, poderia, sei lá, né? Como isso aqui é um polígono, eu poderia querer fazer uma célula aqui, né? Desde que o polígono fosse convexo, tá? Os polígonos têm que ser convexos aí para poder fazer isso. Tá? Mas a decomposição exata garante que eu tenho uma decomposição em células em polígonos convexos. Tá? E aí tem o grafo. Então, uma vez decomposto em células, eu construo um grafo de novo. Esse grafo, nota que ele é um grafo de conectividade. Tá? Eu tenho uma aresta ligando a célula 1 na célula 2. Isso aqui não significa que o personagem tem que passar por aqui. Tá? Essa é a principal diferença do waypoint. O waypoint é a aresta, marca a posição que o personagem passa. Tá? Aqui não. Né? Aqui eu estou falando que a célula 1 tem conexão com a célula 2. Tá? E a posição pode ser simplesmente a metade, a mediana aqui da borda. Então tem essa borda, o ponto de conexão pode ser mediano. Tá? Então se eu quiser que o personagem ande daqui para cá, eu faço, vai de qualquer posição dessa célula para a mediana aqui, e aí você passa para a célula 2. Tá? Você pode marcar quais são os pontos de entrada e saída. Tá? Mas se eu quero, por exemplo, ir do ponto 1 para o goal, faltou mostrar aqui, mas eu consigo falar, ó, você vai para a célula 1, depois para 2, depois para 6, depois para 7, depois para 10 e assim vai. E assim você consegue chegar lá. Tá? Aqui um outro exemplo. Tá? Então está aqui o exemplo, a decomposição em célula, aqui o grafo, aqui embaixo o grafo gerado, e eu quero um caminho entre o start e o goal, pode ser esse aqui. Tá? Eu vou do 7 para o 8, para o 9, para o 10, para o 14, para o 15, cheguei lá. Tá? Então, é uma das formas possíveis de se decompor seu ambiente. De novo, as células geradas podem ser um pouco estranhas, tá? Mas como é feito de forma automática, ele já gera isso de graça, entre aspas, para você. Os outros algoritmos, tá? Se decompõe num grid, pode ser um grid uniforme ou um grid não uniforme. Tá? Então, o grid uniforme todo mundo conhece, tá? Então você taca um grid ali em cima, tá? O grande problema de colocar um grid é que eu perco espaço. É igual eu mostrei lá no Wavefront para vocês. Tá? Se tem um pedaço da minha célula que está parcialmente ocupada pelo obstáculo, aquele grid vai passar a ser ocupado.
Tá? Outro problema é eu inflaciono o meu espaço aqui. Tá? Ou seja, um montão de, assim, essa área toda livre aqui, tá? Como eu decompus num grid uniforme, normalmente faltou falar isso aqui, tá? Como é que eu transformo um grid num grafo? Tá aqui, tá? Para um grid lá, A, B, C, D, E, F, G, e para cada posição do grid eu gero um nodo, e para cada conexão eu gero uma aresta. E eu posso ter grafo com vizinhança 4, ou seja, eu só conecto na vertical, tá? Ou vizinhança 8, que eu conecto na diagonal também, tá? Então, olha, assim, gera um grid, tá? E faz conexão 8, tá? O tanto de nó e aresta que você vai ter. Tá? Ou seja, pensa nesse ambiente aqui. Faça um grid bem pequenininho, tá? Onde quadradinho a resolução é grande, tá? Cada quadradinho é bem pequeno ali, tá? Olha o tamanho do grafo que eu vou precisar para representar aquele ambiente. Complicado, né? Como meus algoritmos são proporcionais ao tamanho do grafo, tá? O negócio pode ficar bastante grande, pode ficar um pouco complicado. Tá claro? Todo mundo entendeu aí? Tá? Então, uma solução para evitar esse problema é fazer o que a gente chama de quad tree. Tá? A ideia da quad tree é um grid não uniforme, tá? Onde as áreas onde eu não tenho obstáculo, tem mais espaço, tá? Eu faço grids de resolução maior, de resolução menor, né? Ou seja, quadrados maiores. Tá? E onde eu tenho obstáculos, eu faço grids menores. Tá? O algoritmo para montar uma quad tree é relativamente fácil. Tá? Você divide em 4 aqui, e onde vai tendo obstáculo, você vai dividir em 4. Tá? Apesar de que aqui não foi exatamente esse algoritmo que seguiu, não, que ele dividiu. Ele tem um tamanho mínimo aqui que ele quis pôr, tá? Mas a ideia é relativamente simples você gerar uma quad tree. Com isso você tem um grafo um pouco menos conectado aí, o que vai facilitar depois a aplicação dos algoritmos de busca de caminho. Tá? Então, isso aqui eu falei. Tá? Então, aqui é um exemplo. Tá? O exemplo de um grid, de um obstáculo, de um ambiente com um grid uniforme. Tá? Nota o tanto de espaço que eu perdi, né? Porque, de novo, os obstáculos são... Se eu tenho uma posição meio cheia aqui, tá? Um quadrado do grid parcialmente ocupado, ele passa a ser ocupado. Tá? E nota, então, esse aqui é a resolução com grid uniforme e aqui com quad tree. Tá? Nota que o número de nodos e arestas aqui vai ser bem menor. Ou seja, essa área aqui, ó, que eu não tenho obstáculo nenhum, tá? Vai ser aproximada por um quadrado maior. Tá? Então, isso aqui vai ser só um nodo do meu grafo, só uma aresta do meu grafo. Facilitar a vida. Tá? Um último exemplo aqui que eu falo, que eu sabia que esse slide estava aqui em algum lugar, tá lá atrás não estava não, mas aqui tá. Então suponha esse agente quadrado aqui nesse ambiente aqui. Tá? Primeira coisa que eu faço é, como eu falei para vocês, ampliar os obstáculos, tá? E trabalhar com o agente pontual aqui. Então meu agente passa a ser um ponto, tá? Meus obstáculos eu cresci eles, tá? Nota isso aqui, ó. Tá vendo aqui eu tenho uma passagem teoricamente. Mas meu agente quadrado não passa nessa passagem aqui, não. Isso fica claro quando eu faço isso aqui. Eu transformei meu agente num ponto, tá? E ampliei os obstáculos. Aquela passagem lá desapareceu. Bom, então fiz isso aqui. Agora eu vou decompor meu ambiente. Uma decomposição exata. Tá? Como eu falei para vocês, decomposição exata não perde espaço nenhum. Tá? Fiz ali, decompus nas células. Tá? Aqui eu estou gerando um caminho que passa na metade de cada borda de célula. Então sai daqui, vem para cá, para cá, para cá, para cá. Nota que aqui embaixo tem um espaço. Tá? Se olhar aqui, ainda sobrou um espaço aqui embaixo. Então ele achou um caminho. Se eu fizer decomposição por grid, tá? Que é uma decomposição aproximada, tá? Não é uma decomposição exata, nota que eu perco esse espaço aqui. Tá? Que por coincidência, tá? Os quadrados que estão aqui no meu grid, a resolução do meu grid não é pequena, não é fina o suficiente para pegar esse obstáculo. Esse pedaço. Então, os quadrados que estão aqui estão meio ocupados, então vão acabar ficando ocupados tudo. E, por fim, tá, uma última coisa que é importante falar sobre essa representação de grafo. Na verdade, quando a gente faz essa decomposição por células, a gente está criando um mapa topológico. Tá? Que é o quê? Eu tenho regiões do meu ambiente e meu grafo representa as conexões entre essas regiões. Tá? Então, isso é bastante útil para o planejamento em mais alto nível. Né? Então, você pode ter, por exemplo,
esse ambiente ali, ó, A, B, C, D, E, F, tá? E ali o grafo só me mostra onde que eu tenho conexão entre as células, tá? Do A eu vou para o B, do B eu vou para o D, tá? Do D eu posso ir ou para o C ou para o E, tá? E o F ali está sem conexão, porque tem uma porta, tá? Aí você abre a porta, aparece a conexão. Então você consegue modelar esse tipo de coisa, tá? Então os gráficos vão ser bastante úteis aí para as várias coisas que nós vamos ver e para modelar esse tipo de coisa.